Festa das Canoas 2026, 116 anos. Padre Gracione, a primeira vez aqui na paróquia, falar pra gente a sensação de estar aqui com esses fiéis e essa festa abençoada e linda. Então, Cida e queridos internautas que nos acompanham, para mim, Padre Gracione, participar pela primeira vez dessa festa é uma emoção muito grande, né? Um sentimento muito forte de gratidão, de reconhecimento da presença de Deus na vida desse povo de Marataízes, que através de Nossa Senhora e da ação do Espírito Santo tem uma linda caminhada de fé. Então, assim, para mim é um momento muito especial, estou emocionado e espero que seja realmente um dia muito abençoado para todos nós. Daqui a pouquinho a Santa Missa, né? O Padre Gracione vai estar à frente da missa, mas também tem a procissão marítima. Daqui a pouquinho com a Nossa Senhora seguindo mar adentro, abençoando os pescadores e todo o nosso povo, né, Padre? Isso aí, às 9 horas daremos início à Santa Missa e logo após o momento mais esperado dessa festa, que é a procissão marítima com a imagem de Nossa Senhora e o mastro do Divino Espírito Santo. Nós vamos de barco, né, pelo mar adentro, pedindo a bênção de Deus através de Nossa Senhora, para o nosso povo, para os nossos pescadores, para toda a nossa igreja. É um momento muito especial que também vou participar pela primeira vez e estou assim muito ansioso e esperançoso de que seja realmente um momento muito feliz e da bênção de Deus. E eu peço ao Senhor nesse momento, para todos que estiverem nos assistindo, a bênção. Isso aí, eu quero abençoar, né, a cada um de vocês e que essa bênção chegue a sua casa, a sua família, a comunidade de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão de Nossa Senhora da Penha, a Virgem Santíssima, que desça sobre todos vocês, suas famílias, sobre toda a nossa igreja, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Como é que é seu nome? João Lucas, eu sou da paroquial São João Batista em Lagoa Funda. Você ama Nossa Senhora? Sim, Você está gostando do Padre Gracione? eu tô muito. Então joga um beijo para Nossa Senhora e para todos que estão te assistindo. Tchau, gente. A senhora é de onde? É daqui de Marataízes mesmo. É a primeira vez? Não, todo ano eu tô aqui. A senhora é devota da Nossa Senhora da Penha? Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. Festa das Canoas, 116 anos. É a primeira vez que a senhora vem? Várias vezes. Senhor é convosco. Devota? Sim, graças a Deus. Tem alguma graça, algum milagre recebido? Muita saúde. Adriana, você é de Marataí? Não, sou de Cachoeiro. Todo ano a senhora vem na Festa das Canoas? Primeira vez. Tem algum agradecimento especial? É sempre agradecer pela família, né? Que a gente sempre prevê a família, né? Em primeiro lugar. Aí a família do meu esposo teve a gentileza de fazer uma camisa para todos os sobrinhos e toda a família inteira. Os tios, os parentes todos. Liberdade,
que nos cura de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa Eucaristia. Celebramos o terceiro domingo do tempo da Quaresma, tempo de oração, de preparação para a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo também de conversão, de nos aproximarmos mais de Deus para saciarmos a nossa sede, como vamos ouvir na palavra de Deus deste dia. E também hoje, queridos irmãos e irmãs, nossa igreja se alegra, nossa paróquia está em festa. Celebramos a festa das canoas, essa festa tão especial, tão tradicional na história do município de Marataízes, mas também da paróquia Santíssima Trindade. E é com muita alegria, com muita fé, esperança e amor que aqui nos encontramos para celebrarmos a Eucaristia. Acolha cada um de vocês com todo carinho para essa celebração. Vocês da nossa comunidade, da nossa paróquia, vocês que nos visitam, os nossos turistas, pessoas de outras cidades, os que nos acompanham pelas redes sociais, as nossas autoridades. Acolhemos o nosso prefeito Toninho, vice-prefeito, juntamente com a sua família. Acolhemos também o deputado estadual Dr. Bruno Rezende, que se faz presente, e todas as outras autoridades aqui presentes. É com alegria, com carinho que acolhemos vocês e toda a comunidade paroquial para esta festa. E nesse momento nós vamos receber primeiramente o mastro do Divino Espírito Santo, que é um dos símbolos fortes desta festa das canoas. O mastro do Divino Espírito Santo percorria, atualmente não temos realizado esse gesto, mas pretendemos em outras festas resgatar essa devoção. O mastro que visita as famílias, entra nas casas, levando um pouco do amor, da fé, da oração, levando a presença de Deus. E nesse momento nós faremos a entrada deste mastro aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, pedindo que o Espírito Santo sempre conduza a nossa vida, conduza a nossa igreja, que o Espírito Santo sempre ilumine os nossos passos. Vamos cantar e recebermos o mastro do Espírito Santo. é a presença de Nossa Senhora da Penha, a Virgem Santíssima, que intercede a Deus por nossas famílias, por nossas comunidades,
Intercede também a Deus pelos nossos pescadores, por aqueles que trabalham no mar, para terem o sustento de suas vidas. Por isso nós vamos também receber com toda alegria, com fé, esperança e confiança a imagem de Nossa Senhora da Penha. Foi para nos fazer morrer de sede? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça. Sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a
Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Disse Jesus: "Dissestes bem, que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita.
Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós encontrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. É com alegria que nós nos encontramos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, primeiro para celebrarmos a Eucaristia do 3º domingo do tempo da Quaresma. Nós estamos nesta caminhada quaresmal, nos preparando para a grande celebração da Páscoa, o mistério pascal de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E também nossa paróquia, nossa igreja se alegra porque celebramos hoje mais uma festa chamada Festa das Canoas, ou como os mais antigos dizem, a Festa da Praia. Eu tive a graça, juntamente com o diácono Teilo, de visitar algumas famílias semana passada, e elas falavam que a Festa das Canoas era chamada Festa da Praia, onde as pessoas se organizavam e no 2º domingo desciam para se encontrarem na praia, juntamente com os pescadores, para celebrarem essa festa. Uma festa de gratidão, de agradecimento a Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, e também com a ajuda do Espírito Santo, pela vida dos pescadores, pelos trabalhos que eles realizam. E também é um momento que a comunidade se reunia para pedir as bênçãos de Deus para mais um ano de trabalho, para a vida dos pescadores e suas famílias. Então, amados irmãos e irmãs, é um momento muito especial para nós hoje celebrarmos esses 2 momentos: a Eucaristia no 3º domingo da Quaresma, e celebramos essa festa tão importante, tão tradicional para a cidade de Marataízes, mas principalmente para a nossa Igreja Católica. Uma festa de fé, de devoção, uma festa que acontece há mais de 100 anos, precisamente 116 anos. E passa por essa região da Samaria, por volta do meio-dia, e vai até o poço de Jacó. E ali senta à beira deste poço, e de repente aparece uma mulher samaritana, estrangeira, para buscar água, para pegar água naquele poço. E Jesus, quando vê essa samaritana, começa a conversar com ela, dialogar com ela. Algo não era comum, porque o judeu não poderia dialogar, conversar com o samaritano.
E também não poderia um judeu conversar com uma mulher. Mas Jesus rompe as barreiras do preconceito, da discriminação, rompe com as barreiras sociais, políticas, religiosas e começa a conversar com essa mulher. E Jesus vai se colocando de forma que ele vai catequizando essa mulher, vai fazendo com que ela entenda que ele é o Messias, o Salvador do mundo, que ele tem uma água mais importante a oferecer, que essa água sacia a sede dele e de todas as pessoas, principalmente das pessoas, plenamente. Que essa água é a sua vida, a sua entrega. Ele é a água viva que sacia a sede. E essa mulher compreende no final que Jesus realmente é a água viva. E quando ela entende tudo isso, após conversar com Jesus, após Jesus questionar sobre a sua vida, o que a mulher faz? Ela se levanta, deixa o cântaro ali, deixa a vasilha e vai até a cidade anunciar, testemunhar para toda a cidade a sua experiência de fé, de conversão, de transformação. E aí toda a cidade vai até Jesus e também se converte. Primeiro, graças ao testemunho da mulher, depois do que eles se olham, vem Jesus, o sinal vivo da graça de Deus. Eles mesmos entendem que Jesus está ali para saciar a fome, saciar a sede. E toda a cidade se converte. E assim, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma, nós também devemos fazer essa mesma experiência. Primeiro, nos aproximarmos de Jesus, irmos ao encontro dele, dialogarmos com ele, deixarmos ele nos conduzir, uma vez que ele nos conhece, ele sabe de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Precisamos, nesse tempo da Quaresma, como ouvimos e rezamos no Salmo, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, conversarmos com Jesus, dialogarmos com Jesus. E Ele que nos conhece, Ele vai nos catequizando, vai nos evangelizando, vai anunciando o mistério da vida, da salvação. E assim, nós, da mesma forma que a mulher samaritana fez a sua experiência de transformação, de conversão, nós também somos chamados a fazer. Nos convertermos a partir da experiência que nós fazemos com Jesus. Nos preenchermos dele, matarmos a nossa sede da sua presença, matarmos a nossa fome com a sua presença, porque Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é a água que jorra para a eternidade, a água que sacia plenamente, diferente da água que jorrou da rocha no Antigo Testamento, que saciou a fome do povo, a sede, do povo de Israel na sua caminhada rumo à terra prometida. Jesus sacia para a eternidade. Jesus sacia plenamente. E nós precisamos fazer essa experiência com Ele, nos saciarmos dele, nos preenchermos dele, estarmos repletos da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. E a partir daí, temos também a mesma atitude da mulher samaritana. Sairmos, irmos ao encontro daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que precisam, para também que eles possam fazer a mesma experiência que nós fazemos, de conversão e de salvação. Ou seja, nós precisamos dar testemunho, para que através do nosso testemunho outras pessoas
aproximem de Jesus, se aproximem de Deus e sejam plenamente saciados. Essa tem que ser a nossa experiência, nos encontrarmos com Jesus, nos preenchermos dele, nos saciarmos dele, deixarmos ele nos ajudar e a partir daí sairmos e vivemos a nossa missão, dando o nosso testemunho. Porque a partir do nosso testemunho, muitas pessoas também poderão fazer a mesma experiência. E assim juntos, todos caminharmos rumo à eternidade, rumo à vida eterna, rumo à salvação. Essa é a proposta da Palavra de Deus para este terceiro domingo do tempo da Quaresma. Que façamos, podemos dizer, esse itinerário espiritual, catequético, evangelizador, transformador, desde o encontro com Jesus, passando pelo diálogo, pela conversa, passando por um processo de catequese, de conversão, de transformação, e depois o testemunho, o anúncio, para que todos assim possam se saciar de Jesus, se preencher de Jesus e juntos caminharmos rumo à terra prometida, que para nós é o reino dos céus, é o reino da vida eterna, é a salvação. E fazemos essa caminhada na esperança. Por isso, nós temos a segunda leitura que nos fala que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi manifestado plenamente em nossos corações. Com esperança, com confiança, nessa certeza que o amor de Deus é derramado em nós, é manifestado em nosso coração, através de Jesus, nosso Salvador, que nós possamos continuar nossa caminhada quaresmal, seguindo esse processo espiritual, evangelizador, catequético, que nos propõe o Evangelho de hoje, esse bonito encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é o mesmo encontro que nós devemos fazer, que nós devemos ter, o encontro transformador, o encontro de profunda intimidade com Jesus, o encontro que nos leve à transformação espiritual, nos leve à conversão e nos leve ao testemunho de vida, ao testemunho para que outras pessoas tenham também a mesma experiência que nós podemos e devemos fazer com Jesus. E, quando eu disse há pouco, nossa igreja hoje de Maracaízes está em festa, porque celebra esta tradicional festa chamada Festa das Canoas ou a Festa da Praia. Um momento de profunda intimidade com Deus, de devoção, de encontro também com Deus, através da intercessão de Nossa Senhora e também com o auxílio do Espírito Santo, que são os dois símbolos desta festa. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe que intercede por nós, intercede pelos nossos pescadores, intercede pelas nossas famílias. E hoje, ao celebrarmos essa festa centenária, nós novamente pedimos a intercessão dela por nós, pelas nossas famílias e pela nossa comunidade, pelos trabalhadores, principalmente aqueles que ainda trabalham na pesca, que dependem da pesca para prover-se do sustento, para que assim tenham uma vida digna, uma vida mais humana. E também o Espírito Santo, o mastro do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem para nos iluminar, para nos guiar, para nos santificar, para nos orientar na nossa caminhada de fé. E é tão bonito como nós vivenciamos semana passada, quando nós fomos até algumas famílias levando esse mastro e que foi introduzido em algumas casas. Nós ouvimos histórias lindíssimas de fé, de devoção, de gratidão ao Espírito Santo por ele estar nas casas das pessoas. Nós visitamos, eu e o Tiago Monteiro, umas 5 famílias semana passada,
E como foi bonito ver a fé dessas pessoas, dessas famílias que receberam esse símbolo em suas casas. Algo que, infelizmente, ao longo da história, se perdeu na tradição dessa festa, mas que nós podemos retomar. E queremos retomar. Se Deus nos ajudar, nos abençoar, e Ele vai nos abençoar, o ano que vem nós vamos retomar essa tradição e vamos fazer com que esse símbolo tão forte percorra todas as nossas famílias, todas as nossas comunidades. Nós vamos fazer uma programação de modo que esse símbolo volte realmente a visitar as famílias da nossa paróquia, as famílias de nossa comunidade. Porque é um símbolo que realmente traz muita espiritualidade, traz muita devoção, é um símbolo de fé do nosso povo, que nós não podemos perder. As gerações mais novas não conhecem esse gesto, mas os mais antigos, eu tenho certeza que lembram da entrada do Divino Espírito Santo em suas casas. E aqui eu pergunto: quem já recebeu o mastro do Divino Espírito Santo em sua casa? Levante a mão. Olha, quantas famílias receberam esse mastro em suas casas? Esse gesto, esse símbolo da fé do povo de Deus, do povo de Marataízes. Mas se eu perguntar os mais novos, os mais recentes, eles não vão se lembrar, porque infelizmente essa tradição se perdeu. Mas não estamos aqui para fazer nenhuma crítica, apenas dizer que isso se perdeu, mas que é possível ser resgatado. Com a nossa ajuda, com a ajuda de vocês, se Deus assim permitir, nós vamos aos poucos retomando essa tradição e vamos reviver a fé, vamos reviver a espiritualidade dessa festa tão importante para nós. Mas o mais importante hoje é destacar isso: como a ação do Espírito Santo é eficaz na vida das pessoas, como o Espírito Santo tem o poder de transformar, tem o poder de ajudar, de conduzir a vida das pessoas. E assim foi ao longo de toda a história, a ação do Espírito Santo. E hoje não é diferente. Por isso também, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos essa festa, que nós possamos, além de pedir a ajuda de Nossa Senhora, pedir a sua intercessão para nós, nossas famílias, nossos trabalhos, nós também possamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos guie ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, e que o Espírito Santo possa nos santificar, nos guiar, nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os males, de todos os perigos que podemos enfrentar ao longo da nossa caminhada. E que essa festa, ela continue, ela perdure por muitos e muitos anos. E eu peço a vocês, não deixem acabar as devoções, não deixem acabar a espiritualidade que está em torno dessa festa. Porque é uma festa muito bonita, é uma festa muito tradicional e que ela precisa continuar. Mas para isso depende de cada um de nós. O padre, a comunidade, as lideranças e vocês, crianças, jovens, adultos, povo de Deus, permaneçam e façam essa festa sempre acontecer. Porque é uma festa que renova a espiritualidade. É uma fé que resgata também a história do nosso povo. Uma história sofrida, mas também uma história de muitas conquistas, de muitas lutas e ao mesmo tempo de muitas vitórias. Que o Senhor assim, queridos irmãos e irmãs, nos abençoe, nos proteja, nos guarde, que a Quaresma continue sendo a motivação para nós caminharmos rumo à Páscoa, e que Nossa Senhora seja também nossa intercessora, e que o Espírito Santo nos guie sempre em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada de fé, rumo à eternidade, rumo à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
116 anos a festa das canoas. E também vos pedimos por todos os pescadores e suas famílias, para que sejam sempre guiados pelo Divino Espírito Santo e protegidos em suas necessidades. Rezemos. Senhor, vos pedimos por todos aqui reunidos, para que possamos imitar o exemplo da samaritana, indo ao encontro dos irmãos e irmãs, para anunciar o projeto de vida e salvação que nos é oferecido por vosso Filho Jesus Cristo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo o perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceita, ó Senhor, olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito. Que o mesmo Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Luiz Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícia as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Lembramos de modo particular João Osório Silva, Antônio Carlos Lima. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, com gestos de amor, comunhão e fraternidade, saudai-vos uns aos outros. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em teu lugar, mas dizer uma só palavra e serei salvo. E já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento nós vamos abençoar as fitinhas que serão entregues a vocês. A fita que representa a nossa devoção ao Divino Espírito Santo. Nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chega até nós o meu clamor. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente, dignai-vos por vossa bondade, abençoar este sal, vossa criatura,
que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Senhor, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, afastado de todo ataque do inimigo, sempre nos proteja a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Abençoai também, Senhor, estas fitas e todos os demais objetos que hoje trazemos para abençoar. Que eles sejam usados sempre em sinal de fé, sinal sacramental da sua graça, que nos protege, que nos salva e nos santifica. E assim possamos, através desses objetos, desses sinais sacramentais, dessas fitas, possamos confiar na ação do Espírito Santo e trilharmos os teus caminhos, Senhor, como fez a samaritana, rumo à eternidade, rumo à salvação. Que desça sobre essas fitas, sobre todos os objetos que trazemos para abençoar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Dirigi, Senhor, nós vos pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Através da intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Permanecemos em paz, unidos em paz, que o Senhor nos acompanhe.
Olho a Olho, com Cida Campos.